Ela aceitou um casamento sem amor. Mas o que aconteceu quando ele levantou o véu mudou tudo. Ninguém esperava que aquele momento revelasse um segredo capaz de transformar dois destinos. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like. Porque o que vem a seguir vai te emocionar de verdade. A caneta tremeu entre os dedos de Luísa como se tivesse vida própria, como se o instrumento mesmo se recusasse a traçar as letras que selariam seu futuro. O papel caro, com bordas douradas e letras em relevo que proclamavam a antiguidade da família Silva Campos, parecia queimar sua pele enquanto ela contemplava o espaço vazio que aguardava sua assinatura. Ao lado, impresso com tinta preta impecável, havia outro nome: Rafael Silva Campos, um homem que conhecia havia apenas 3 semanas, um estranho que estava prestes a se tornar seu marido. O escritório do tabelião ocupava o último andar de um edifício modernista na Avenida Paulista, e através das janelas de vidro se filtrava a luz dourada da tarde paulistana. O perfume de lavanda que emanava do buquê de rosas brancas sobre a mesa de mogno a sufocava, misturando-se com o aroma forte do café que esfriava em uma xícara de porcelana intocado. Luísa observou as espirais de vapor se desvanecerem no ar enquanto sentia o peso dos olhares sobre ela. O tabelião com seus óculos de armação dourada, os 2 advogados da família Silva Campos com seus ternos impecáveis, e no canto mais afastado, quase se fundindo com as sombras do entardecer, ele. Rafael Silva Campos permanecia de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra o céu de São Paulo. Vestia um terno cinza escuro perfeitamente cortado, e embora Luísa só pudesse ver seu perfil, notou a rigidez de seus ombros, a tensão em sua mandíbula. Ele também não queria estar ali. Essa certeza, em vez de consolá-la, a afundou mais profundamente no abismo de sua decisão. Não havia escolha. Sua mente repetia essa frase como um mantra, enquanto seus dedos apertavam a caneta com mais força. Sua mãe, Marta, estava no hospital sírio-libanês, conectada a máquinas que emitiam bips constantes, rodeada de médicos que falavam de tratamentos experimentais e custos astronômicos. As contas médicas se acumulavam como montanhas impossíveis de escalar. Cada fatura, uma lembrança cruel da fragilidade da vida. E sua irmã mais nova, Gabriela, com seus 21 anos e seus sonhos de se tornar médica, precisava terminar o curso na USP de Ribeirão Preto. Aquele pedaço de papel representava a salvação de sua família e o sepultamento de seus próprios sonhos. Luísa sempre havia sido uma mulher de princípios firmes, forjados na bigorna da adversidade. Havia construído sua pequena floricultura na Vila Madalena com as próprias mãos, levantando-se cada madrugada para receber as flores frescas do CEAGESP, aprendendo a combinar cores e aromas até que cada arranjo que saía de sua loja contasse uma história. Havia se recusado a aceitar ajuda de qualquer homem, preferindo as noites de desvelo e os fins de semana sem descanso antes que depender de alguém. Seu orgulho era sua armadura, sua independência era sua identidade. Mas agora, vestida com um simples vestido branco que ela mesma havia comprado em uma loja modesta da rua Oscar Freire, estava prestes a se tornar a esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Um homem cujo rosto mal conhecia, pois seus encontros haviam sido breves, formais, sempre mediados por advogados e contratos assinados em escritórios elegantes dos jardins. Respirou profundamente. O ar cheirava a papel velho, a tinta fresca, a decisões irrevogáveis. Senhorita Santos, a voz do tabelião interrompeu seus pensamentos. Precisa de mais tempo? Luísa negou com a cabeça. O tempo era um luxo que não podia se permitir. Cada dia que passava, as máquinas do hospital continuavam funcionando. Os juros das dívidas continuavam crescendo. E os sonhos de Gabriela se afastavam um pouco mais. Inclinou a caneta sobre o papel e assinou. As letras saíram trêmulas, imperfeitas, tão diferentes de sua caligrafia habitual. Mas estavam ali, marcadas em tinta indelével sobre o contrato matrimonial. Quando levantou a vista, Rafael havia se afastado da janela e caminhava em direção à mesa. Seus olhos escuros se encontraram com os dela por um instante.
um fragmento de segundo no qual Luísa acreditou ver algo mais que a frieza calculada de um homem de negócios. Mas o momento passou tão rápido que duvidou de tê-lo imaginado. Ele pegou a caneta que ela lhe oferecia, seus dedos se tocando brevemente. A pele dele estava fria, como se também tivesse deixado de circular sangue por suas veias no momento de cruzar o umbral daquele escritório. Rafael assinou sem hesitar. Sua letra era segura, decidida, acostumada a selar acordos que moviam fortunas. Parabéns, disse o tabelião com um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. O casamento será celebrado em 6 meses, como estipula o contrato. 6 meses, 180 dias para se preparar para uma vida que nunca havia imaginado. Luísa assentiu mecanicamente, enquanto os advogados começavam a recolher os documentos, seus movimentos eficientes e desapaixonados, como se acabassem de fechar uma transação comercial qualquer. Porque era isso, afinal, uma transação. Rafael se aproximou dela antes de ir embora. De perto, Luísa pôde distinguir os detalhes que a distância ocultava. As linhas sutis de cansaço ao redor de seus olhos, a mecha rebelde de cabelo escuro que caía sobre sua testa, a tensão quase imperceptível no canto de seus lábios. Obrigado, murmurou ele tão baixo que só ela pôde escutar. Sei que isso não é o que você teria escolhido. Luísa quis responder algo, qualquer coisa que quebrasse a estranheza do momento. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e antes que pudesse articulá-las, ele já havia se virado e caminhava em direção à porta, seguido por seu séquito de advogados. Ficou sozinha no escritório, com o tabelião que organizava papéis e o aroma de lavanda que continuava impregnando o ar. Através da janela, o sol afundava lentamente no horizonte, tingindo o céu de São Paulo com tons de fogo e sangue. Havia vendido seu futuro por R$250 mil, um tratamento médico e uma mensalidade universitária. E enquanto o último raio de luz desaparecia atrás dos prédios da cidade, Luísa se perguntou se algum dia poderia olhar-se no espelho sem ver uma estranha devolvendo o olhar. Lá nas primeiras semanas depois da assinatura, foram um turbilhão que a arrastou sem contemplações para um mundo que mal reconhecia. Luísa acordava cada manhã em seu pequeno apartamento de Pinheiros, com a luz do amanhecer se filtrando pelas cortinas gastas, e durante uns preciosos segundos esquecia. Esquecia o contrato, a assinatura, o futuro que a aguardava. Mas então, seus olhos pousavam no vestido de noiva pendurado na porta do armário, enviado pela casa Eli Saab como adiantamento do que viria, e a realidade a golpeava com a força de uma onda de inverno. A primeira aula de etiqueta aconteceu em um salão privado do Hotel Fasano, uma sala decorada com veludo bordô e lustres de cristal que tilintavam suavemente com a brisa do ar-condicionado. A instrutora, uma mulher francesa de meia-idade chamada Madame Beaumont, a examinou de cima a baixo, com o olhar clínico de quem avalia uma obra de arte incompleta. Os ombros para trás, ordenou sem preâmbulos. O queixo elevado, mas não demais. Deve transmitir segurança, não arrogância. Luísa obedeceu, sentindo como cada músculo de seu corpo protestava contra aquela postura artificial. Durante 30 anos havia caminhado pela vida com os ombros ligeiramente encurvados, um hábito adquirido nas longas horas inclinada sobre os arranjos florais de sua loja. Agora, devia desaprender tudo o que seu corpo conhecia. A esposa de um Silva Campos não arrasta os pés, continuou Madame Beaumont, apontando com sua bengala de marfim. Caminha como se flutuasse, cada passo medido, elegante. Luísa pensou nas madrugadas carregando baldes de flores do CEAGESP, nos quilômetros percorridos entre sua floricultura e o hospital, sempre com pressa, sempre com o tempo pisando em seus calcanhares. Ninguém nunca lhe havia dito como deveria caminhar. As sessões com os estilistas foram igualmente exaustivas. Uma equipe de 3 pessoas invadiu seu apartamento numa manhã de terça-feira, armados com malas repletas de tecidos, catálogos e ferramentas que Luísa não sabia nomear. Mediram cada centímetro de seu corpo, discutiram sobre tonalidades que favoreceriam sua pele morena,
debateram acaloradamente sobre o comprimento ideal de seu cabelo negro ondulado. "O corte atual é prático demais", declarou o estilista principal, um homem magro com óculos de armação extravagante. "Precisamos de algo que transmita sofisticação sem perder calidez." Luísa quis dizer que seu corte era prático porque sua vida era, que não tinha tempo para penteados elaborados quando precisava abrir a floricultura às 7 da manhã. Mas mordeu a língua e deixou que fizessem seu trabalho, observando no espelho como a mulher que conhecia ia desaparecendo mecha por mecha. Mas de todas as transformações, nenhuma a preparou para o encontro com Helena Silva Campos. A mãe de Rafael a convocou na mansão familiar numa sexta-feira à tarde. Luísa chegou pontual, vestida com um dos vestidos novos que haviam invadido seu guarda-roupa, sentindo-se como uma atriz que interpreta um papel para o qual não ensaiou. A construção modernista se erguia majestosa no Jardim Europa, com suas varandas de ferro forjado e suas janelas que refletiam as últimas luzes do dia. Um mordomo uniformizado a conduziu através de corredores decorados com pinturas a óleo e esculturas de mármore, até um salão onde os azulejos portugueses brilhavam sob a luz dos lustres de cristal. E ali, sentada em uma poltrona de veludo verde esmeralda como uma rainha em seu trono, aguardava Helena. Era uma mulher de 60 e poucos anos, com o cabelo prateado preso em um coque impecável e os olhos castanhos mais penetrantes que Luísa havia visto. Usava um vestido preto simples, mas claramente caro, e suas mãos, cobertas de anéis que cintilavam, descansavam sobre os braços da poltrona, com a tranquilidade de quem está acostumada ao poder. "Sente-se", ordenou, apontando a poltrona à sua frente. Luísa obedeceu, mantendo a postura que Madame Beaumont lhe havia ensinado, embora por dentro sentisse que suas entranhas se retorciam de nervosismo. Durante um longo momento, Helena simplesmente a observou. Seus olhos percorreram cada detalhe: o vestido novo, o penteado recente, as mãos que Luísa mantinha cruzadas sobre o colo para ocultar o tremor. "Então você é a mulher que aceitou se casar com meu filho", disse finalmente, sua voz neutra, impossível de decifrar. "Sim, senhora." "Sabe o que significa ser uma Silva Campos?" Luísa engoliu seco. Havia antecipado muitas perguntas, mas não aquela. "Significa fazer parte de uma família importante." Helena soltou uma risada breve sem humor. "Importante. Que palavra vazia." Inclinou-se para a frente, seus olhos cravados nos de Luísa. "Ser uma Silva Campos significa carregar o peso de 4 gerações de expectativas. Significa sorrir quando quer gritar, calar quando quer falar, e antepor sempre, sempre, a honra da família aos seus próprios desejos. Está preparada para isso?" O silêncio se estendeu entre elas como um abismo. Luísa pensou em sua mãe no hospital, em Gabriela estudando em Ribeirão Preto, em tudo o que havia sacrificado para chegar até ali. "Estou preparada para fazer o que for necessário", respondeu, e sua voz soou mais firme do que esperava. Algo mudou na expressão de Helena. Um lampejo fugaz que poderia ter sido respeito ou talvez apenas reconhecimento. "Bem", disse, pondo-se de pé, "então vamos começar. Há muito a aprender e pouco tempo para fazê-lo." As semanas seguintes foram uma imersão brutal no mundo dos Silva Campos. Luísa aprendeu a distinguir entre um vinho Bordeaux e um Borgonha, apenas pelo aroma. Memorizou os nomes e as relações de dezenas de famílias importantes de São Paulo, cada uma com suas próprias alianças, rivalidades e segredos. Praticou a arte da conversa superficial, até que pôde manter um diálogo de 20 minutos sobre absolutamente nada, sem que se notasse o vazio. E durante todo esse tempo, mal viu Rafael. Ele aparecia ocasionalmente nas reuniões familiares, sempre impecável em seus ternos de grife, sempre cortês, mas distante. Trocavam as palavras justas, os olhares necessários, os gestos que se esperavam de um casal prometido. Mas não havia calor naqueles encontros, nem intimidade, nem nada que sugerisse que em alguns meses compartilhariam uma vida. Luísa se perguntava frequentemente o que ele pensava quando a olhava. Se via uma mulher real com sonhos e medos, ou simplesmente uma peça a mais no tabuleiro de xadrez familiar. Mas nunca se atrevia a perguntar
E ele nunca oferecia respostas. Uma noite, depois de um jantar especialmente exaustivo com os sócios comerciais do Silva Campos, Luísa se refugiou em uma das varandas da mansão. O ar fresco de outubro acariciou seu rosto enquanto contemplava as luzes de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava. Dali de cima, a cidade parecia um manto de estrelas caídas, linda e distante. Incômodo se me juntar? A voz de Rafael a sobressaltou. Virou-se para encontrá-lo de pé no umbral da porta de vidro, com a gravata afrouxada e o primeiro botão da camisa desabotoado. Era a primeira vez que o via menos que perfeito, e aquela pequena imperfeição o tornava estranhamente mais humano. É sua casa, respondeu Luísa encolhendo os ombros. Ele se aproximou e se apoiou no parapeito, ao lado dela, mas mantendo uma distância prudente. Tecnicamente será nossa casa, apontou com uma sombra de ironia na voz. Em alguns meses. Luísa não respondeu. O silêncio se estendeu entre eles, mas pela primeira vez não pareceu desconfortável. Era um silêncio compartilhado, de duas pessoas exaustas pelas máscaras que deviam usar. Sei que isso não é fácil para você, disse Rafael finalmente, sem olhá-la. As aulas, as expectativas, minha mãe. Não é justo pedir que mude quem você é. Luísa se virou para olhá-lo, surpresa por aquela confissão inesperada. Eu sabia no que estava me metendo quando assinei. Sabia? Ele a olhou então, e em seus olhos escuros havia uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Porque eu passei a vida inteira neste mundo e ainda há dias em que me afogo. Foi a primeira rachadura na armadura do milionário distante. O primeiro sinal de que talvez, debaixo dos ternos perfeitos e dos modos impecáveis, havia um homem tão perdido quanto ela. Luísa não soube o que responder. As palavras ficaram presas em sua garganta, misturadas com emoções que não sabia nomear. Mas naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, algo mudou entre eles. Não foi amor, nem sequer amizade. Foi algo mais sutil, mais frágil. O reconhecimento de duas almas prisioneiras que, por um instante, haviam deixado cair suas correntes. O outono avançava sobre São Paulo, trazendo tardes mais frescas e o aroma de chuva iminente. Luísa estabeleceu uma rotina que lhe permitia manter certa sanidade em meio ao caos. Cada terça e sexta-feira visitava sua mãe no hospital, levando arranjos frescos de sua antiga floricultura, que agora era administrada por sua amiga Cláudia. O hospital sírio-libanês era um labirinto de corredores brancos e cheiros antissépticos, onde Luísa havia aprendido a se orientar por instinto. Conhecia cada elevador, cada máquina de café, cada banco onde podia sentar para chorar sem ser vista. O quarto de Marta ficava no 5º andar, com uma janela que dava para um pátio interno, onde os pacientes em cadeiras de rodas tomavam sol quando o tempo permitia. Aquela tarde de novembro, encontrou sua mãe acordada, sentada na cama com uma revista nas mãos. Marta Santos havia sido uma mulher robusta e enérgica, de riso fácil e mãos incansáveis. Mas a doença a havia consumido, deixando apenas um eco do que foi: pele sobre ossos, olhos fundos, mas ainda brilhantes, com aquela centelha de vida que se recusava a se extinguir. Minha filha, sorriu ao ver Luísa entrar. Que flores você me trouxe hoje? Gérberas, respondeu Luísa, colocando o arranjo no vaso junto à janela. Rosas amarelas e laranjas, para alegrar o quarto. Você sempre soube escolher as cores perfeitas. Marta deu um tapinha no espaço ao lado dela na cama. Vem, senta. Me conta como vão os preparativos. Luísa sentou, pegando a mão de sua mãe entre as suas. A pele de Marta era fina como papel, sulcada de veias azuladas. Tudo vai conforme o previsto. O casamento será em abril no jardim da mansão. E ele? Como é esse homem com quem você vai se casar? A pergunta flutuou no ar carregado de desinfetante. Luísa havia evitado falar de Rafael com sua mãe, temendo que Marta visse através da fachada que havia construído tão cuidadosamente. É. Educado, respondeu escolhendo as palavras com cuidado. Reservado. Mas acho que é uma boa pessoa. Marta a observou com aqueles olhos que haviam visto crescer suas duas filhas, que conheciam cada um de seus gestos,
cada uma de suas mentiras. Você o ama. Luísa desviou o olhar. Através da janela, um bando de pombos levantou voo do pátio interno. O amor nem sempre é necessário para construir uma vida juntos. Ai, minha filha. Marta apertou sua mão com uma força surpreendente. Não quero que se case por mim. Prefiro partir deste mundo sabendo que você é feliz a ficar e vê-la murchar ao lado de um homem que não ama. Não diga isso. Luísa sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Você não vai a lugar nenhum. O tratamento está funcionando, os médicos dizem que... Os médicos dizem muitas coisas. Marta sorriu com aquela serenidade que só possuem quem fez as pazes com a própria mortalidade. Mas eu escuto meu corpo, e sei que o tempo que me resta é um presente, não uma garantia. Ficaram em silêncio mãe e filha, com as mãos entrelaçadas e o peso das palavras não ditas preenchendo o espaço entre elas. Lá fora, o sol começava a descer, projetando sombras alongadas sobre os azulejos do hospital. Foi Cláudia quem atirou de seu ensimesmamento horas depois, quando Luísa chegou à floricultura para ajudá-la com o fechamento. A loja estava exatamente como lembrava, os baldes de metal transbordando de flores frescas, o balcão de madeira gasta onde havia passado tantas horas, o aroma doce e terroso que impregnava cada canto. Você tem cara de quem chorou, observou Cláudia enquanto enrolava os talos de umas rosas com fita verde. Estive com minha mãe. Cláudia assentiu, compreensiva. Era uma mulher de 45 anos, com o cabelo tingido de um ruivo impossível e uma coleção de brincos extravagantes que mudava a cada dia. Havia sido a primeira funcionária de Luísa, e com os anos havia se tornado sua amiga mais próxima. Como a encontrou? Lúcida, lúcida demais. Luísa se deixou cair no banquinho atrás do balcão. Me perguntou se eu o amo. E o que você disse? A verdade, que o amor nem sempre é necessário. Cláudia largou as rosas e a olhou fixamente, com aquela expressão que Luísa conhecia tão bem. A de quem está prestes a dizer algo que você não quer ouvir. Tem certeza disso, Luísa? Ainda dá tempo de voltar atrás. Não há volta. Luísa negou com a cabeça. O dinheiro já foi transferido. As contas estão pagas. Gabriela. Gabriela pode pedir um financiamento estudantil como o resto dos mortais. Sua mãe preferiria morrer antes de vê-la infeliz. Não me fale em morrer, explodiu Luísa, surpresa pela veemência de sua própria voz. Todo mundo age como se eu tivesse opção. Como se pudesse escolher entre minha felicidade e a vida de minha mãe. Acha que eu não pensei nisso? Acha que não passo cada noite acordada me perguntando se estou cometendo o pior erro da minha vida? O silêncio caiu sobre a floricultura como um manto pesado. Cláudia se aproximou e a abraçou, e Luísa se deixou amparar, os soluços a sacudindo enquanto o aroma das flores a envolvia como um consolo insuficiente. Me perdoe, sussurrou Cláudia contra seu cabelo. Não devia ter pressionado você. Não, você tem razão em perguntar. Luísa se afastou, secando as bochechas. É só que, às vezes, preciso acreditar que estou fazendo a coisa certa, que tudo isso tem um sentido. Foi então que a porta da floricultura se abriu, e o sininho sobre o batente tilintou com um som familiar. Luísa levantou a vista, esperando ver algum cliente atrasado. Era Rafael. Usava roupa casual, jeans escuros e uma camisa de linho branco arregaçada até os cotovelos. Sem a armadura de seus ternos de grife, parecia mais jovem, mais acessível, e havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que Luísa não havia visto antes. Espero não interromper, disse parando no umbral. O que está fazendo aqui? Perguntou Luísa, surpresa demais para ser cortês. Queria falar com você. A sós, se possível. Cláudia olhou para Luísa com as sobrancelhas arqueadas, depois para Rafael e finalmente pegou sua bolsa do cabideiro. Estava mesmo indo embora. Deixo as chaves com você, Luísa. E antes que alguém pudesse objetar, saiu da loja, deixando atrás de si o tilintar do sininho e um silêncio carregado de perguntas. Rafael deu alguns passos para dentro, observando os baldes de flores, as fitas coloridas penduradas na parede, os cartões com mensagens para todas as ocasiões. Então é aqui que você trabalhava, disse,
mais para si mesmo que para ela. Aqui é onde construí minha vida. Ele assentiu, passando os dedos pelas pétalas de uma dália roxa. Queria me desculpar. Por quê? Por tudo. Virou-se para olhá-la e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que a desconcertou. Pela situação em que coloquei você, por não ter encontrado outra forma, por... Você não me colocou em situação nenhuma, interrompeu Luísa. Eu assinei esse contrato por vontade própria. Mas você não tinha escolha real, e eu sabia. Rafael se aproximou um passo. Quando minha mãe me apresentou sua candidatura, investiguei sua situação. Soube sobre sua mãe, sobre sua irmã. Soube que você estava desesperada. Luísa sentiu que algo frio se instalava em seu peito. Então isso é caridade. Me escolheu porque eu era a mais necessitada. Não, escolhi você porque... Hesitou como se as palavras lhe custassem um esforço físico. Porque quando li sobre você, sobre o que havia construído, sobre como havia lutado sozinha contra tudo, pensei que era a pessoa mais corajosa que havia conhecido. E pensei que talvez, só talvez, alguém assim poderia entender o que significa estar preso. O silêncio se estendeu entre eles enquanto Luísa processava suas palavras. Lá fora, as luzes da rua começavam a se acender, banhando a floricultura em um brilho alaranjado. Preso em quê? Perguntou finalmente, a voz apenas um sussurro. E então Rafael lhe contou a verdade. Falou da condição cardíaca diagnosticada 2 anos atrás, durante um check-up de rotina que se tornou uma sentença. Falou dos médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, recomendando estabilidade, rotinas, nada de estresse. Falou de sua família o pressionando para que se casasse, para que garantisse um herdeiro, para que cumprisse com as expectativas que haviam pesado sobre seus ombros desde que era criança. Não sou um homem livre, Luísa, concluiu com a voz rouca. Nunca fui, mas queria que soubesse que também não sou seu inimigo. Luísa o olhou, vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara do milionário. Um homem assustado, tão prisioneiro quanto ela, tentando encontrar algum sentido em uma vida que outros haviam desenhado para ele. Não era amor o que sentiu naquele momento, mas era algo, um reconhecimento, uma compreensão. E no pequeno universo de sua floricultura, rodeados pelo perfume de 100 flores diferentes, Luísa deu o primeiro passo em direção a algo que nenhum dos dois havia antecipado. Então talvez, disse, escolhendo cada palavra com cuidado, possamos ser prisioneiros juntos. Dezembro chegou a São Paulo, envolto em luzes natalinas e o murmúrio constante de canções que escapavam das lojas da rua Oscar Freire. Luísa havia começado a dividir seu tempo entre as obrigações como futura senhora Silva Campos e suas visitas a Rafael, que se tornavam cada vez mais frequentes e menos formais. Foi ele quem a convidou a conhecer a biblioteca da mansão, um lugar que, segundo lhe disse, muito poucas pessoas haviam visto. É meu santuário, explicou enquanto a guiava por um corredor da ala leste que Luísa nunca havia explorado. O único canto desta casa onde posso ser eu mesmo. A porta era de carvalho maciço, com ferragens de bronze que mostravam o desgaste de gerações. Quando Rafael a abriu, Luísa prendeu a respiração. Era uma sala circular, com estantes que se elevavam do chão até o teto abobadado, repletas de livros de todos os tamanhos e cores. Uma escada em espiral de ferro forjado permitia acessar os níveis superiores, e no centro da sala, sob uma clarabóia pela qual se filtrava a luz do inverno, havia 2 poltronas de couro gasto e uma mesa baixa coberta de volumes abertos. Meu Deus! Sussurrou Luísa, girando sobre si mesma para absorver cada detalhe. É incrível. Meu avô começou a coleção há 60 anos. Rafael caminhou em direção a uma das estantes, passando os dedos pelos lombos dos livros com reverência. Há primeiras edições de Drummond, Bandeira, Guimarães Rosa. Uma cópia manuscrita de um poema de Cecília Meirelles. E aqui. Parou diante de uma seção mais modesta, com livros de aspecto menos valioso, mas claramente mais lidos. Estes são meus, os que fui acumulando desde criança. Luísa se aproximou para ver os títulos. Havia romances de aventura,
tratados de filosofia, livros de poesia contemporânea e, entre eles, com a lombada rachada pelo uso, uma edição antiga das obras completas de Clarice Lispector. "Você gosta de Clarice?" perguntou, sem poder ocultar sua surpresa. "É minha escritora favorita." Rafael pegou o livro e o abriu com a familiaridade de quem conhece cada página de memória. "Minha mãe dizia que era literatura de mulheres existencialistas, mas eu sempre encontrei em seus textos algo autêntico, uma tristeza que não pedia permissão para existir." Luísa sentiu que algo se movia dentro dela. Aquela era uma faceta de Rafael que não havia imaginado, tão distante do empresário frio e calculista que havia assinado o contrato matrimonial. "Eu também escrevia", confessou sem saber por quê, "quando era adolescente, inspirada em Clarice, principalmente." "Sério?" Os olhos de Rafael brilharam com genuíno interesse. "Você ainda tem esses escritos?" "Alguns, em um caderno velho que guardo em uma gaveta. Gostaria de lê-los algum dia, se você quiser, claro." Luísa o olhou, procurando em seu rosto algum sinal de zombaria ou condescendência, mas só encontrou curiosidade sincera e algo mais que não soube identificar. As semanas seguintes estabeleceram um padrão que nenhum havia planejado. Luísa visitava a biblioteca cada vez que os compromissos sociais permitiam, e ali, rodeados de livros e silêncio, ela e Rafael começaram a se conhecer de verdade. Ele lhe contou de sua infância solitária, naquela mansão grande demais, dos tutores que substituíam a presença de seus pais sempre ocupados, das noites que passava lendo sob os lençóis com uma lanterna, viajando para mundos onde não tinha que ser o herdeiro dos Silva Campos. Ela lhe falou de Pinheiros, do pequeno apartamento onde cresceu com sua mãe e sua irmã, das tardes ajudando no mercado de flores, onde Marta trabalhava antes que a doença a afastasse de tudo. "Sabe qual é a minha primeira lembrança?" perguntou Luísa uma tarde, enquanto folheava um livro de ilustrações botânicas. "Minha mãe me ensinando a distinguir as rosas pelo aroma. Cada variedade tem um perfume diferente", dizia, "como as pessoas." "E que aroma eu tenho?" perguntou Rafael com meio sorriso. Luísa levantou a vista do livro e o observou. O fogo da lareira projetava sombras dançantes sobre seu rosto, suavizando seus traços. "Jasmim da noite", respondeu finalmente. "Discreto durante o dia, mas quando escurece, intenso, difícil de ignorar." Algo mudou na atmosfera da biblioteca. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de possibilidades não nomeadas. Rafael segurou seu olhar um momento longo demais, e Luísa sentiu que o coração batia com força contra as costelas. Mas então ele desviou os olhos, quebrando o encanto. "Tenho um presente para você", disse, levantando-se da poltrona. Aproximou-se de sua escrivaninha e voltou com um caderno de capas de couro, o tipo de caderno que se vê nas papelarias antigas, com folhas de papel grosso cor creme. "Para seus escritos", explicou, oferecendo-o. "Se algum dia quiser voltar a escrever." Luísa pegou o caderno, passando os dedos pela suavidade do couro. Era o presente mais pessoal que alguém lhe havia dado em anos, e sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar. "Não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada." Rafael voltou para sua poltrona, mas sua voz estava mais suave, mais próxima. "Só queria que soubesse que você me importa, não como uma obrigação contratual, mas como pessoa." Aquela noite, quando Luísa voltou para seu apartamento, abriu o caderno e começou a escrever. As palavras fluíram como não haviam feito em 15 anos, derramando-se sobre o papel em versos desajeitados, mas sinceros. Escreveu sobre gaiolas douradas e pássaros que esquecem como voar, sobre jardins secretos onde crescem flores que ninguém planta, sobre dois estranhos que aprendem a ser companheiros de cela. E quando finalmente largou a caneta, com os dedos manchados de tinta e o coração inexplicavelmente mais leve, Luísa percebeu algo que a assustou profundamente. Estava começando a sentir algo por Rafael Silva Campos, algo que não estava no contrato. Janeiro trouxe consigo chuvas persistentes que transformavam as ruas de São Paulo em rios de guarda-chuvas e reflexos.
Luísa passava cada vez mais tempo na mansão Silva Campos, ostensivamente para continuar com os preparativos do casamento. Mas, na realidade, procurando qualquer desculpa para estar perto de Rafael. A transformação era sutil, mas inegável. Os sorrisos que antes eram cortesias vazias, agora alcançavam seus olhos. As conversas que costumavam ser trocas formais haviam se convertido em diálogos que podiam se estender por horas. E quando suas mãos se tocavam acidentalmente, nenhum dos dois se afastava mais com a rapidez de antes. Mas foi uma descoberta acidental que mudou tudo. Luísa estava procurando um documento no escritório de Rafael, uma autorização que precisava para os arranjos florais da cerimônia. Ele havia lhe dado permissão para revisar suas gavetas, confiando nela de uma maneira que antes teria sido impensável. O documento estava na terceira gaveta, debaixo de uma pasta de contratos comerciais, mas junto a ele havia outra pasta mais antiga, com a borda amarelada pelo tempo. A curiosidade venceu, e Luísa a abriu. Dentro havia certidões, correspondência legal e um documento que a deixou sem ar. Uma sentença de anulação matrimonial datada de 3 anos atrás. Rafael havia sido casado antes. Luísa leu cada linha com mãos trêmulas. O casamento havia durado apenas 6 meses. A esposa, uma tal Patrícia Ferreira de Moraes, de uma família tradicional carioca, havia solicitado a anulação alegando incompatibilidade irreconciliável. Não havia mais detalhes, mas a data da anulação coincidia aproximadamente com o momento em que, segundo os documentos médicos que Luísa havia visto antes, a Rafael haviam diagnosticado sua condição cardíaca. O som de passos no corredor a alertou. Fechou a pasta rapidamente e a devolveu ao seu lugar, justo a tempo de ver Rafael entrar no escritório. Encontrou a autorização? Perguntou sem suspeitar de nada. Sim, mentiu Luísa, embora sua voz soasse estranha até para ela. Está tudo certo. Mas a pergunta a consumia. Durante dias, a sombra daquela esposa anterior se interpôs entre eles como um fantasma. Luísa se descobria observando Rafael com novos olhos, procurando sinais daquele casamento fracassado, perguntando-se o que havia dado errado, temendo que a história se repetisse. Foi Cláudia quem finalmente a convenceu a confrontá-lo. Você não pode se casar com um homem cujos segredos te atormentam, lhe disse durante uma de suas tardes na floricultura. Se há algo que você precisa saber, pergunte. O pior que pode acontecer é que ele responda. Aquela noite, Luísa esperou que o jantar familiar terminasse e seguiu Rafael até a biblioteca. Ele notou sua atenção imediatamente. O que acontece? Luísa respirou fundo, reunindo a coragem que vinha acumulando há dias. Encontrei os documentos da sua anulação. Sei que você foi casado antes. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael empalideceu visivelmente, seus traços se endurecendo em uma máscara que Luísa não havia visto em semanas. Você não tinha direito de revisar meus documentos privados. Não estava procurando isso, mas encontrei. E preciso saber a verdade, Rafael. Preciso saber no que estou me metendo. Ele se deixou cair em uma das poltronas, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração que o fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. Patrícia e eu nos casamos porque nossas famílias decidiram, igual a nós. Sua voz era amarga, carregada de memórias dolorosas. Eu tentei fazer funcionar. De verdade tentei. Mas quando me diagnosticaram a arritmia, quando os médicos falaram de riscos e precauções e uma vida limitada, ela não conseguiu lidar. Ela te abandonou por estar doente? Ela me abandonou porque eu não era o que esperava. Rafael levantou a vista e seus olhos brilhavam com algo que poderia ter sido dor antiga. Me disse que não havia assinado para ser enfermeira de ninguém, que merecia um marido completo, não um inválido em potencial. Luísa sentiu a raiva subir por sua garganta, não em direção a Rafael, mas em direção àquela mulher desconhecida que o havia destroçado de uma forma tão cruel. Isso é horrível. É a verdade. Rafael encolheu os ombros, mas o gesto carecia da indiferença que pretendia transmitir. Depois disso, decidi que não me exporia assim novamente, que se tivesse que me casar por obrigação familiar,
seria estritamente um negócio, sem expectativas, sem promessas, sem a possibilidade de que mais ninguém me olhasse, como se eu fosse um relógio quebrado esperando para parar. Luísa se aproximou lentamente e sentou ao seu lado. Não sabia o que dizer. Que palavras poderiam aliviar uma ferida tão profunda? Então fez a única coisa que lhe ocorreu. Pegou sua mão entre as suas e a segurou. Eu não te vejo assim, sussurrou. Nunca te vi assim. Rafael a olhou e em seus olhos havia uma mistura de esperança e medo que lhe partiu o coração. O que você vê então? Luísa pensou nos meses que haviam passado juntos, nas conversas na biblioteca, nos passeios pelo jardim, nos momentos roubados que haviam ido construindo algo inesperado. Vejo um homem que lê Clarice às escondidas, que coleciona livros como se fossem tesouros, que me deu um caderno para que eu voltasse a escrever. Fez uma pausa procurando as palavras certas. Vejo alguém que está tão assustado quanto eu, mas que segue em frente de qualquer jeito. O silêncio se estendeu entre eles, mas desta vez não era tenso nem desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que acabavam de dar um passo em direção a território desconhecido. Luísa, começou Rafael, mas ela o deteve. Você não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que seu passado não me afasta. Se muito me ajuda a entendê-lo melhor. Ele assentiu lentamente, e quando falou sua voz era apenas um sussurro. Obrigado. Aquela noite, quando Luísa voltou para seu apartamento, não conseguiu dormir. Ficou acordada olhando o teto, pensando em Rafael, em Patrícia, em tudo que havia descoberto. E tomou uma decisão. Fosse o que estava crescendo entre eles, não podia continuar ignorando. Precisava saber se ele sentia o mesmo. Precisava saber se havia alguma possibilidade de que aquele casamento de conveniência se transformasse em algo mais. Mas antes que pudesse dar esse passo, o destino tinha outros planos. Fevereiro chegou com notícias devastadoras. Luísa estava no hospital como toda terça-feira, quando o médico de sua mãe pediu para falar com ela em particular. O Dr. Ramírez era um homem de 60 anos, com cabelo grisalho e olhos cansados de ver muito sofrimento. Conduziu-a a uma pequena sala de consultas e fechou a porta com um clique que soou definitivo. A doença progrediu mais rápido do que esperávamos, explicou apontando imagens em uma tela que Luísa não sabia interpretar. O tratamento atual já não é suficiente. Precisamos tentar um procedimento experimental, mas é caro, extremamente caro, e não está coberto por nenhum plano de saúde. Luísa sentiu que o chão se abria sob seus pés. O dinheiro do acordo matrimonial havia pago as dívidas anteriores e a mensalidade de Gabriela, mas não sobrava nada para emergências dessa magnitude. Quanto? O doutor mencionou um valor que a deixou sem fôlego. Era mais do que sua floricultura teria ganho em 10 anos. Sinto muito, acrescentou o doutor com genuína compaixão. Sei que não são as notícias que esperava. Luísa saiu do hospital em estado de choque. Caminhou sem rumo pelas ruas de São Paulo, sem ver as vitrines que começavam a ser substituídas por decorações de carnaval, sem sentir o calor que lhe queimava a pele. O que ia fazer? Não podia pedir mais dinheiro ao Silva Campos. O contrato já havia sido cumprido de sua parte, e embora sua relação com Rafael tivesse evoluído, não tinha direito de esperar que ele assumisse mais responsabilidades financeiras. Mas não pedir ajuda significava condenar sua mãe. A decisão a dilacerava. Durante dias, Luísa se debateu entre o orgulho e o desespero, entre o amor próprio e o amor filial. Evitou Rafael com desculpas cada vez menos críveis, incapaz de olhá-lo nos olhos enquanto contemplava pedir mais dinheiro. Foi Gabriela quem finalmente a confrontou durante uma ligação de Ribeirão Preto. Cláudia me contou sobre a mãe, disse sem rodeios. Por que não me disse nada? Não queria te preocupar. Você tem as provas. Luísa, sou sua irmã. Tenho o direito de saber quando nossa mãe está piorando. A voz de Gabriela tremia de frustração contida. E também sei que você está pensando em pedir mais dinheiro a esse homem. Não tenho alternativa. Sempre há alternativas. Posso trancar a faculdade e conseguir trabalho. Não. A veemência de Luísa a surpreendeu.
Isso é exatamente o que quero evitar. A mãe se sacrificou a vida toda para que tivéssemos oportunidades. Não vou deixar que a doença dela destrua também seu futuro. E o seu futuro, Luísa? Vai passar a vida endividada com um homem que não ama? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de implicações que Luísa não estava pronta para enfrentar. Aquela noite, incapaz de dormir, Luísa pegou o caderno que Rafael lhe havia dado e escreveu. Não textos desta vez, mas uma carta. Uma carta onde despejou tudo o que sentia. O medo, o desespero, a culpa de estar desenvolvendo sentimentos por um homem enquanto usava seu dinheiro, a vergonha de precisar de mais. Nunca enviou essa carta, mas escrevê-la ajudou a clarear seus pensamentos. Na manhã seguinte, ligou para Rafael e pediu que se encontrassem. Não na mansão, não na biblioteca, em um banco do Parque Ibirapuera, junto à fonte onde haviam começado a passear semanas atrás. Ele chegou pontual, envolto em um casaco escuro que contrastava com o céu cinza de fevereiro. Ao vê-la, sua expressão se transformou em preocupação. O que aconteceu? Você tem me evitado há dias. Luísa respirou fundo, sentindo o frio do banco de pedra através de sua roupa. A doença da minha mãe piorou. Ela precisa de um tratamento novo, experimental e é. A voz quebrou. Muito caro. Rafael não disse nada. Observou-a em silêncio enquanto as lágrimas que Luísa havia contido durante dias finalmente transbordavam. Não tenho direito de te pedir mais. Eu sei, o contrato já foi cumprido, você não me deve nada, e eu já peguei demais de você. Mas não sei o que mais fazer. Não sei como salvar minha mãe sem... Luísa. Sua voz era suave, mas firme. Quanto você precisa? Ela disse o valor, esperando ver horror ou rejeição em seu rosto, mas Rafael simplesmente assentiu. Farei a transferência amanhã. Não posso aceitar assim, não desse jeito. Luísa negou com a cabeça. Isso não pode ser caridade. Preciso. Preciso que seja um empréstimo. Algo que eu possa devolver com o tempo. Por quê? Porque já não sei onde termina o negócio e onde começo eu. Porque cada vez que você me olha, me pergunto se vê a mulher que quer conhecer ou o investimento que fez. Por quê? Engoliu seco, reunindo a coragem para dizer o que vinha calando há semanas. Porque estou começando a sentir coisas por você, Rafael, coisas que não estavam no contrato. E preciso saber que aconteça o que acontecer entre nós, não será porque te devo dinheiro. O silêncio que seguiu foi o mais longo de sua vida. Luísa observou as emoções cruzarem o rosto de Rafael. Surpresa, confusão e algo mais que não se atrevia a nomear. Luísa, disse finalmente, e sua voz tremia de uma forma que ela nunca havia escutado. Eu também sinto coisas. Há semanas. Talvez desde antes. Mas tinha medo de que você pensasse que estava me aproveitando da situação, de que acreditasse que... Não terminou a frase. Em vez disso, pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. O dinheiro não tem nada a ver com o que sinto por você. Pode pegá-lo como empréstimo se isso te faz sentir mais confortável. Pode estabelecer as condições que quiser, mas preciso que saiba que, contrato ou não, empréstimo ou não, o que está crescendo entre nós é real para mim. Luísa o olhou, procurando em seus olhos algum sinal de falsidade. Só encontrou uma sinceridade que a comoveu até as lágrimas. E agora? Sussurrou. Agora, respondeu Rafael apertando sua mão. Começamos de novo. Não como estranhos que assinaram um contrato, mas como duas pessoas que estão escolhendo se conhecer, que estão escolhendo tentar. O vento de fevereiro soprava quente sobre o parque, agitando as folhas verdes das árvores. Mas sentada junto a Rafael, com sua mão entre as suas e sua promessa flutuando no ar, Luísa sentiu pela primeira vez em meses algo que havia esquecido como se sentia. Esperança. As semanas que seguiram à conversa no parque transformaram a dinâmica entre Luísa e Rafael, de maneiras que nenhum havia antecipado. Já não se tratava de cumprir obrigações contratuais ou manter aparências. Agora havia algo mais, algo frágil e novo, que ambos manejavam com o cuidado de quem segura um cristal precioso. Mas os sentimentos emergentes não os protegiam do mundo exterior. Helena Silva Campos convocou Luísa para uma reunião privada numa manhã de início de março.
A mensagem chegou através do mordomo, formal e sucinta, sem dar pistas sobre o propósito do encontro. Luísa chegou ao salão dos azulejos portugueses esperando outra lição de etiqueta ou protocolo. O que encontrou foi Helena sentada junto à janela, com uma xícara de chá fumegante nas mãos e uma expressão que Luísa não soube decifrar. "Sente-se", ordenou apontando a poltrona à sua frente. "Precisamos conversar." Luísa obedeceu, preparando-se mentalmente para qualquer coisa. "Tenho notado mudanças", começou Helena sem rodeios. "Entre você e meu filho, a maneira como se olham, como se procuram nas reuniões familiares. Há algo diferente." O coração de Luísa acelerou. Viria agora um aviso? Uma ameaça velada sobre não se fazer ilusões? "Antes que diga qualquer coisa", continuou Helena levantando uma mão, "quero te contar uma história." E então, a mulher que Luísa havia visto como um monumento de frieza e cálculo começou a falar de sua própria juventude. "Eu também tive um casamento arranjado, há 43 anos, com Antônio Silva Campos, um homem do Rio de Janeiro que eu havia visto exatamente 2 vezes antes do casamento." Helena fez uma pausa, seus olhos perdidos em alguma lembrança distante. "A primeira vez que o vi, pensei que era o homem mais arrogante que havia conhecido. A segunda, estava convencida de que nossa vida juntos seria um inferno elegante." Luísa escutava em silêncio, sem se atrever a interromper. Mas os casamentos arranjados têm uma vantagem que os românticos não entendem. Você não começa com expectativas impossíveis. Não há pedestais dos quais cair, nem fantasias que a realidade destrua. Você começa do nada, e cada pequeno momento de conexão é uma vitória. Helena se inclinou para a frente, seus olhos castanhos cravados nos de Luísa. "O amor chegou para nós no 3º ano de casamento. Não foi um raio nem uma revelação. Foi uma acumulação de pequenas coisas. A maneira como ele me passava o jornal cada manhã, como lembrava que eu não gostava de coentro, a vez que ficou acordado a noite toda quando nossa filha teve febre. Um dia acordei e soube com uma certeza que não admitia dúvidas que amava aquele homem e que ele me amava." Luísa sentiu que as lágrimas lhe picavam nos olhos. "Por que está me contando isso?" "Porque vejo em você e em Rafael algo que reconheço." Helena se recostou em sua poltrona com um sorriso que suavizava seus traços aristocráticos. "Não sei se é amor ainda. Talvez nem vocês saibam. Mas há uma semente aí, Luísa. Uma semente que pode crescer se vocês cuidarem dela." O silêncio se estendeu entre elas carregado de significados não ditos. "Há algo mais que você deve saber", acrescentou Helena, e seu tom ficou mais sério. "Rafael sofreu muito com Patrícia. Mais do que deixa transparecer. Quando ela o abandonou, algo se quebrou dentro dele. Deixou de acreditar que merecia ser amado por quem é, não pelo que representa." "Eu sei. Ele me contou." "Te contou também que deixou de tomar a medicação durante meses depois que ela foi embora? Que os médicos temeram que estivesse se rendendo?" Luísa empalideceu. "Não, isso não sabia. Meu filho voltou à vida quando começou a se preparar para este casamento", continuou Helena. "No início pensei que era o senso de dever, a obrigação familiar. Mas agora entendo que era algo mais. Era a esperança de uma segunda chance." Pôs-se de pé e caminhou até Luísa, parando na frente dela. "Não estou te pedindo que o ame. O amor não pode ser ordenado nem forçado. Só te peço que seja honesta com ele. Que se decidir que isso não é o que quer, diga antes que seja tarde demais. Porque meu filho já sobreviveu a um coração partido. Não sei se poderia sobreviver a outro." Luísa assentiu, incapaz de articular palavras. Helena estendeu a mão e, em um gesto inesperado, acariciou o rosto de Luísa com a ternura de uma mãe. "Encontre alegria nos pequenos momentos, filha", sussurrou. "O amor pode crescer onde menos esperamos." Aquela conversa mudou algo fundamental em Luísa. Já não via Helena como a sogra intimidante que avaliava cada um de seus movimentos, mas como uma aliada inesperada que entendia exatamente pelo que estava passando. Os dias seguintes, Luísa se permitiu baixar as defesas que havia mantido erguidas desde a assinatura do contrato. Aceitou os convites de Rafael para jantar a sós, longe do escrutínio familiar.
Riu de suas piadas ruins sobre literatura brasileira. Leu para ele os textos que havia escrito no caderno que ele lhe deu, tremendo de vulnerabilidade enquanto sua voz preenchia a biblioteca. E Rafael, por sua vez, se abriu de maneiras que ela não havia imaginado possíveis. Mostrou-lhe as cicatrizes de sua infância solitária, os medos que o acordavam à meia-noite, os sonhos que havia enterrado para cumprir com as expectativas familiares. Sempre quis ser professor, confessou uma noite, enquanto passeavam pelo jardim da mansão sob um céu estrelado. De literatura, idealmente. Passar meus dias falando de Drummond e Guimarães Rosa com estudantes que ainda acreditam que a literatura pode mudar o mundo. Por que não fez? Porque os Silva Campos não são professores. Somos empresários, investidores, herdeiros de um império que alguém tem que dirigir. Sua voz estava tingida de uma amargura antiga. Meu pai me deixou claro quando tinha 16 anos. Podia ter meus hobbies, mas meu futuro já estava escrito. Luísa pegou sua mão enquanto caminhavam, entrelaçando seus dedos. Nunca é tarde para reescrever sua história, Rafael. Ele parou, virando-se para olhá-la sob a luz da lua. Você realmente acredita nisso? Acredito que todos merecemos a oportunidade de perseguir o que amamos, até os herdeiros de impérios. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi o mais genuíno que Luísa havia visto, e quando ele se inclinou para beijá-la, sob as estrelas e o aroma do jasmim noturno, ela não se afastou. O beijo foi suave, tentativo, como uma pergunta formulada sem palavras. Luísa respondeu com a mesma suavidade, permitindo-se pela primeira vez sentir sem calcular, desejar sem medir consequências. Quando se separaram, ambos estavam tremendo, e não era pelo frio da noite. Luísa, sussurrou Rafael, sua testa apoiada contra a dela. Não sei o que está acontecendo entre nós, mas sei que não quero que termine. Eu também não, respondeu ela, e nunca havia estado tão certa de nada em sua vida. Mas a felicidade recém-descoberta era frágil, e o mundo tinha uma forma cruel de lembrá-los disso. A ligação chegou às 3 da madrugada, arrancando Luísa de um sono profundo. Era Gabriela, sua voz afogada pelo choro. A mãe teve uma crise, está na UTI. Os médicos dizem que... Não conseguiu terminar a frase. Não era preciso. Luísa chegou ao hospital em tempo recorde, dirigindo pelas ruas vazias de São Paulo, com o coração batendo na garganta. Encontrou Gabriela na sala de espera, encolhida em uma cadeira de plástico, com o rosto inchado de chorar. O que aconteceu? Não sei. Estava bem hoje à tarde quando liguei. E depois? Gabriela desmoronou em seus braços. Luísa, estou com muito medo. As horas seguintes foram uma tortura de espera e incerteza. Os médicos entravam e saíam sem dar informações concretas. As enfermeiras traziam café que nenhuma das duas conseguia beber. O amanhecer se filtrou pelas janelas do hospital sem que nenhuma notasse. Foi quase meio-dia quando o Dr. Ramírez finalmente saiu para falar com elas. Sua expressão era grave, mas havia algo mais em seus olhos que Luísa não soube interpretar. Ela está estável, disse, e ambas as irmãs soltaram o ar que haviam estado prendendo. A crise foi severa, mas respondeu ao tratamento. Porém, sempre havia um porém. Seu corpo já não aguenta a medicação atual. O procedimento experimental que discutimos é agora nossa única opção viável. Luísa fechou os olhos. O dinheiro de Rafael já estava disponível, transferido havia semanas. Mas usá-lo significava aceitar uma dívida que ia além do financeiro. Significava amarrar seu futuro ao dele de uma forma que não podia ser desfeita facilmente. Façam, disse, abrindo os olhos. O que for necessário. As semanas seguintes foram um inferno de procedimentos médicos, papeladas intermináveis e noites sem dormir. Luísa se dividia entre o hospital e suas obrigações como futura senhora Silva Campos, funcionando com cafeína e força de vontade pura. Rafael tentou ajudar de todas as maneiras possíveis. Enviou os melhores especialistas, contratou enfermeiras particulares. Ofereceu-se para cancelar compromissos sociais para que Luísa tivesse mais tempo.
Mas havia algo que ele não podia consertar com dinheiro ou influências: a culpa que consumia Luísa por dentro. Cada vez que olhava sua mãe conectada às máquinas, pensava no preço que estava pagando por sua sobrevivência. Cada vez que Rafael pegava sua mão com ternura, perguntava-se se ele sabia que parte de seu afeto estava manchado pela gratidão e pela obrigação. A crise chegou numa noite de final de março, quando Luísa voltou à mansão depois de mais um dia exaustivo no hospital. Encontrou Rafael esperando por ela na biblioteca, com 2 taças de vinho e uma expressão de preocupação que ela já conhecia bem demais. "Você precisa descansar", disse, oferecendo uma taça. "Não posso. Amanhã fazem mais exames e..." "Luísa." Sua voz era firme, mas gentil. "Você vai se destruir se continuar assim." Algo se rompeu dentro dela. Toda a pressão, o medo, a culpa que havia estado contendo durante semanas explodiu como uma represa que cede. "E o que você quer que eu faça?" rebateu, afastando a taça que ele lhe oferecia. "Que me sente tranquilamente enquanto minha mãe luta entre a vida e a morte. Que sorria e finja que está tudo bem porque há um casamento para preparar? Não estou te pedindo isso. Só estou te pedindo que me deixe ajudar. Você já me ajudou demais." As palavras saíram antes que pudesse detê-las. "O dinheiro, os médicos, tudo. E cada vez que você me dá algo mais, me sinto mais presa. Mais comprada." O silêncio que seguiu foi devastador. Luísa viu como a expressão de Rafael se transformava de preocupação em dor e soube que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. "É assim que você se sente?" Sua voz era apenas um sussurro. "Comprada?" "Não, eu." Luísa levou as mãos ao rosto, as lágrimas transbordando. "Não sei o que sinto. Não sei separar a gratidão do afeto, a obrigação do desejo. Não sei se o que sinto por você é real ou se é só agradecimento disfarçado." Rafael recuou um passo como se ela o tivesse golpeado. "Entendo." "Rafael, por favor." "Não, Luísa. Você precisa de tempo para resolver isso. E eu preciso." Parou, engolindo seco. "Preciso saber se o que há entre nós significa algo para você, além das circunstâncias que nos uniram." Virou-se e saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com o eco de suas próprias palavras cruéis. Luísa desmoronou em uma das poltronas, soluçando, até que não lhe restaram lágrimas. Havia arruinado tudo. A conexão que haviam construído, a confiança que ele havia depositado nela, o futuro que começava a imaginar juntos. Tudo destruído por sua própria incapacidade de aceitar que merecia ser amada. Os dias que seguiram foram os mais escuros que Luísa havia experimentado. Rafael manteve distância, respondendo às suas mensagens com monossílabos corteses, evitando qualquer encontro que não fosse estritamente necessário. A calidez que havia crescido entre eles havia se congelado, substituída por uma formalidade dolorosa. Enquanto isso, sua mãe se recuperava lentamente do procedimento experimental. Era uma boa notícia, a melhor possível, mas Luísa mal conseguia sentir alívio. Cada vez que Marta lhe sorria da cama do hospital, perguntando sobre os preparativos do casamento, Luísa tinha que fingir que tudo estava bem. "Te vejo apagada, filha", observou Marta uma tarde, com aquela intuição que as mães nunca perdem. "O que te preocupa?" "Nada, só estou cansada." "Luísa." A voz de Marta era suave, mas firme. "Te conheço desde que era uma semente em meu ventre. Não me insulte mentindo." As lágrimas vieram aos olhos de Luísa antes que pudesse detê-las, e então, sentada junto à cama de sua mãe, contou tudo. O contrato, os sentimentos que haviam surgido, a briga, o silêncio que agora os separava. Marta escutou sem interromper, segurando a mão de sua filha entre as suas. "Você o ama?" perguntou quando Luísa terminou. "Não sei, acho que poderia amá-lo, mas não sei se o que sinto é real ou se é só." "Gratidão?" Marta sorriu com aquela sabedoria que só os anos dão. "Minha filha, o amor não vem com etiquetas nem instruções. Não há uma linha clara que separa a gratidão do afeto, o costume da devoção. Tudo se mistura, se confunde, se transforma." "Mas como eu sei se é suficiente?" "Você não sabe. Nunca sabe com certeza."
Marta apertou sua mão. O amor é uma aposta, Luísa. Você escolhe alguém e decide construir algo com essa pessoa, sabendo que pode dar errado, que pode doer, que pode te destruir, mas também pode te elevar. Pode te dar um sentido que nunca imaginou. E se já for tarde demais? E se eu arruinei tudo com o que disse? Então você luta para recuperar. Se esse homem significa algo para você, não desiste no primeiro obstáculo. Luísa passou as noites seguintes sem dormir, repassando as palavras de sua mãe. Revisava uma e outra vez os meses que havia passado com Rafael, procurando a verdade de seus sentimentos enterrada sob camadas de medo e confusão. E pouco a pouco, a clareza começou a emergir. O que sentia por Rafael não era só gratidão. Era admiração pelo homem que lia Clarice às escondidas e sonhava em ser professor. Era ternura pela vulnerabilidade que ocultava atrás de sua fachada de empresário bem-sucedido. Era desejo, sim, mas também respeito, companheirismo, a sensação de ter encontrado alguém que a entendia de formas que ninguém mais havia conseguido. Era amor. Imperfeito, complicado, entrelaçado com circunstâncias difíceis, mas amor, enfim. A pergunta era: o que ia fazer a respeito? A resposta veio de uma fonte inesperada. Cláudia apareceu em seu apartamento numa tarde de abril, armada com uma garrafa de vinho e uma determinação que não admitia negativas. Você vai me contar que diabos está acontecendo, ordenou sentando-se no sofá. Está há semanas como um fantasma, e o casamento é em 2 semanas. Luísa lhe contou tudo, esvaziando seu coração como não havia feito com ninguém além de sua mãe. Quando terminou, Cláudia a olhou com uma mistura de exasperação e carinho. Você é a mulher mais boba que conheço. Obrigada pelo apoio. Falo sério. Cláudia se inclinou para a frente. Você tem um homem que obviamente te adora, que fez tudo o que pôde para te ajudar, que te olha como se você fosse a única pessoa no lugar. E você o afasta porque tem medo de sentir demais. Não é tão simples. É sim. Cláudia pegou suas mãos. Luísa, me escute. O medo é normal. A dúvida é normal. Mas deixar que te paralisem é uma tragédia. Se você ama esse homem, diga. Se quer construir uma vida com ele, lute por isso. O pior que pode acontecer é que ele diga não. Mas pelo menos você terá sido honesta. Pelo menos não passará o resto da vida se perguntando e se. Aquela noite, Luísa pegou o caderno que Rafael lhe havia dado e escreveu. Não um texto, mas uma carta. Uma carta onde despejou tudo o que vinha calando há semanas. Falou de seu medo de não ser suficiente, da confusão entre gratidão e amor, de como, pouco a pouco, havia chegado a vê-lo não como o homem do contrato, mas como alguém a quem admirava, respeitava e desejava. Disse que o amava. Sem reservas, sem condições, sem a garantia de que ele sentisse o mesmo, e pediu uma segunda chance. Quando terminou de escrever, o amanhecer começava a atingir o céu de São Paulo. Luísa dobrou a carta, selou e se preparou para enfrentar o momento mais aterrorizante de sua vida. Entregar a carta foi mais difícil do que Luísa havia antecipado. Rafael estava em uma reunião de negócios quando chegou à mansão, então a deixou com o mordomo, pedindo que a entregasse assim que voltasse. Depois foi para seu apartamento e esperou. As horas se arrastaram como séculos. Luísa caminhava de um lado para outro, checava o celular a cada 2 minutos, imaginava as piores reações possíveis. Talvez ele não respondesse. Talvez a carta o convencesse de que ela era instável demais, complicada demais, muito trabalho. Talvez já fosse tarde demais. A campainha tocou às 9 da noite. Luísa abriu a porta com o coração na garganta e encontrou Rafael de pé na soleira. Segurava a carta na mão, os olhos avermelhados de uma forma que sugeria que havia estado chorando. Posso entrar? Ela se fez de lado, incapaz de falar. Rafael entrou no pequeno apartamento, observando os móveis modestos, as fotos de família nas paredes, os livros empilhados nas prateleiras. Era a primeira vez que visitava o lugar onde Luísa realmente vivia, não o cenário que representava para o Silva Campos. Li sua carta, disse, virando-se para olhá-la. 3 vezes. Rafael, eu... Deixe-me terminar, por favor.
Luísa assentiu, cruzando os braços sobre o peito como se pudesse se proteger do impacto do que viria. Quando você me disse que se sentia comprada, pensei que havia arruinado tudo, que minha maneira de ajudar havia feito você se sentir obrigada presa, e talvez você tivesse razão em parte. Fez uma pausa procurando as palavras. Cresci em um mundo onde o dinheiro resolve problemas. É a única coisa que sei fazer. Quando vi que você estava sofrendo, meu instinto foi usar os recursos que tenho para te aliviar. Não pensei em como isso poderia fazer você se sentir. Não foi sua culpa. Fui eu quem. Deixe-me terminar, repetiu, e havia uma urgência em sua voz que a silenciou. Mas o que me destruiu não foi que você questionasse minhas intenções com o dinheiro. Foi que duvidasse do que sinto por você. Luísa sentiu que as lágrimas começavam a se formar. Luísa, eu te amo. Não por gratidão, não por obrigação, não porque um contrato estipule. Te amo porque você me mostrou partes de mim que eu havia enterrado. Porque quando está comigo, me sinto mais vivo do que me senti em anos. Porque a ideia de passar minha vida sem você me parece insuportável. As lágrimas corriam agora livremente pelas bochechas de Luísa. Mas preciso saber, continuou Rafael, aproximando-se um passo, se o que você escreveu nesta carta é verdade. Se você realmente me ama, com tudo que isso implica. Porque não posso abrir meu coração novamente só para que o despedacem outra vez. Luísa fechou a distância entre eles, pegando seu rosto entre as mãos. É verdade, sussurrou. Cada palavra. Eu te amo, Rafael. Não sei quando começou nem como aconteceu, mas te amo e tenho tanto medo de arruinar, de não ser suficiente, de te perder. Ele a silenciou com um beijo. Não foi como o primeiro, tentativo e cauteloso. Este foi um beijo de necessidade, de alívio, de duas pessoas que finalmente se permitiam sentir sem reservas. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Você não precisa ser suficiente, disse Rafael apoiando sua testa contra a dela. Só precisa ser você. Com seus medos, suas dúvidas, suas imperfeições, é isso que amo. É isso que quero. Ficaram abraçados no meio do pequeno apartamento, sem falar, sem necessidade de palavras. Lá fora, as luzes de São Paulo brilhavam como sempre, indiferentes aos dramas humanos que se desenvolviam atrás de suas janelas. Mas dentro daquele abraço, algo havia mudado para sempre. Não era o fim dos problemas, nem o desaparecimento mágico das inseguranças. Era algo mais modesto, mas mais valioso, o começo de uma verdadeira aliança. Duas pessoas escolhendo enfrentar juntos o que viesse, com honestidade, com vulnerabilidade, com a determinação de construir algo que valesse a pena. Aquela noite não dormiram. Conversaram até o amanhecer, revisando cada mal-entendido, cada ferida, cada medo. E com cada palavra compartilhada, as pontes que haviam se queimado começaram a se reconstruir. O casamento estava a 1 semana de distância, quando Luísa visitou sua mãe para dar a notícia. Marta havia sido transferida do hospital para uma casa de repouso, onde continuava o tratamento experimental que finalmente parecia estar funcionando. Suas bochechas haviam recuperado um pouco de cor, e embora ainda estivesse fraca, a centelha em seus olhos era inconfundível. Mãe, disse Luísa, sentando-se junto à sua cama, há algo que preciso te contar. Marta a observou com aquela intuição materna que nunca falha. Já sei, filha, está na sua cara. O que está na minha cara? Que você está apaixonada de verdade. Luísa sorriu, sentindo que as lágrimas de alegria ameaçavam transbordar. Estou. Não sei como aconteceu, nem quando exatamente, mas estou. Marta pegou sua mão e a apertou com força surpreendente. Então, o casamento já não é um sacrifício. Não. É uma escolha. Minha escolha. Mãe e filha se olharam, compartilhando um momento de compreensão perfeita. Toda a dor, as dúvidas, os medos do último ano haviam valido a pena para chegar a este momento. Sinto não poder estar presente, disse Marta, e sua voz tremeu ligeiramente. Os médicos dizem que ainda é muito cedo para... Você está presente, mãe, em cada passo que dou, em cada decisão que tomo.
Não preciso que esteja fisicamente na cerimônia para saber que está comigo. Marta assentiu, as lágrimas correndo por suas bochechas. Vai e seja feliz, minha filha. É a única coisa que sempre quis para você. Os dias anteriores ao casamento passaram em um turbilhão de preparativos finais, mas desta vez, Luísa participava com genuíno entusiasmo em vez de resignação. Escolheu as flores pessoalmente, optando por incluir margaridas do campo junto às orquídeas mais formais. Trabalhou com Cláudia para criar arranjos que contassem uma história. O humilde começo na floricultura de Pinheiros, o caminho tortuoso que a havia levado até ali, a esperança de um futuro compartilhado. Gabriela chegou de Ribeirão Preto 3 dias antes da cerimônia, carregada de malas e de uma emoção que mal conseguia conter. Não posso acreditar que minha irmã vai se casar com um milionário, disse, abraçando-a no aeroporto, e que ainda por cima está apaixonada de verdade. Eu também não consigo acreditar, confessou Luísa. Às vezes acordo pensando que é um sonho. E ele, como te trata? Luísa pensou em todas as formas em que Rafael a havia surpreendido nos últimos meses, a ternura com que a olhava quando ela não sabia que estava observando, a paciência com que havia esperado durante sua crise de fé, a generosidade que não buscava reconhecimento nem gratidão. Me trata como se eu fosse a coisa mais valiosa que tem. Gabriela sorriu e em seus olhos havia um brilho de lágrimas. Então é exatamente o que você merece. À véspera do casamento, Helena organizou um jantar íntimo para as duas famílias. Foi a primeira vez que Luísa viu sua mãe fora do hospital, sentada em uma cadeira de rodas no jardim da mansão Silva Campos, rodeada de flores e luzes. Marta e Helena se conheceram aquela noite, duas mulheres de mundos completamente diferentes, unidas pelo amor por seus filhos. Luísa as observou conversar, maravilhando-se de como encontravam pontos em comum, apesar de tudo que as separava. Sua mãe é uma mulher extraordinária, lhe disse Helena mais tarde, puxando-a para um canto do jardim. Agora entendo de onde você tira sua força. Obrigada, por tudo, por me aceitar, por... Não me agradeça. Helena a interrompeu com um sorriso que suavizava seus traços aristocráticos. Você é exatamente o que meu filho precisava. Alguém que o visse além do sobrenome e da fortuna. Alguém que o amasse por quem realmente é. Aquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Sentou-se junto à janela de seu quarto na mansão, olhando o jardim onde no dia seguinte pronunciaria seus votos. As margaridas do campo brilhavam sob a luz da lua, pequenas estrelas terrestres que pareciam guardar um segredo. Não sabia o que o futuro lhes reservava. Haveria desafios, sem dúvida, momentos de dúvida, de conflito, de ajuste. Mas pela primeira vez em muito tempo, Luísa não tinha medo, porque não enfrentaria mais a vida sozinha. O dia do casamento amanheceu com um céu azul que parecia pintado de propósito para a ocasião. Luísa acordou cedo, com o coração batendo em um ritmo acelerado que não era totalmente por nervosismo. Era antecipação, esperança, alegria. Gabriela a ajudou a se vestir, ajustando o vestido de renda que havia escolhido meses atrás, quando tudo isso ainda era uma transação fria. Agora o vestido parecia diferente, mais bonito, mais significativo. Você está linda, sussurrou Gabriela, colocando o véu sobre seu cabelo. A mãe estaria tão orgulhosa. A mãe está aqui, respondeu Luísa, apontando uma pequena tela que haviam instalado em um canto do quarto. Marta sorria da casa de repouso, conectada por videochamada, seus olhos brilhando de emoção. Minha filha, disse a voz de Marta através do alto-falante, você está radiante. Luísa se aproximou da tela, tocando a imagem de sua mãe com dedos trêmulos. Te amo, mãe. E eu a você. Agora vá e seja feliz. É uma ordem. A cerimônia aconteceria no jardim particular da propriedade, com vista para a cidade que brilhava ao longe. Quando Luísa saiu da casa do braço de Antônio Silva Campos, que havia se oferecido para acompanhá-la na ausência de seu pai, o mundo pareceu parar. O jardim estava transformado. Milhares de flores cobriam tudo. Orquídeas, rosas, cravos e, entre elas, as margaridas do campo que Luísa havia pedido.
Os convidados se puseram de pé quando ela apareceu, mas Luísa mal os via. Seus olhos estavam fixos em Rafael. Ele a esperava no final do corredor improvisado, sob um arco de flores que emoldurava a vista da cidade. Usava um smoking impecável, mas foi sua expressão que a deixou sem fôlego. Olhava para ela como se fosse um milagre, como se não pudesse acreditar em sua sorte, como se o simples fato de vê-la caminhar em sua direção fosse o maior presente de sua vida. Cada passo que Luísa dava parecia eterno e fugaz ao mesmo tempo. Lembrou fragmentos do ano que havia passado, a assinatura do contrato, as aulas de etiqueta, as conversas na biblioteca, as crises e as reconciliações. Tudo a havia trazido até este momento. Quando chegou junto a Rafael, ele pegou suas mãos entre as suas. Seus dedos tremiam ligeiramente. "Você está linda", sussurrou, tão baixo que só ela pôde escutar. "Você também", respondeu, e seu sorriso era tão amplo que doíam as bochechas. O celebrante começou a cerimônia com palavras tradicionais sobre compromisso, dever, construção de uma vida compartilhada. Mas Luísa mal as escutava. Estava concentrada demais no calor das mãos de Rafael, na forma como seus olhos não se desviavam dos seus, na certeza absoluta de que estava exatamente onde devia estar. Quando chegou o momento dos votos, Rafael falou primeiro. "Luísa", começou. Sua voz tremia de emoção. "Quando te conheci, pensei que estava aceitando um acordo comercial. Mais um sacrifício em nome das expectativas familiares. Não esperava encontrar uma companheira, uma confidente, uma amiga. E definitivamente não esperava encontrar o amor." Fez uma pausa, engolindo seco. "Mas encontrei, em você, em sua coragem para enfrentar o impossível, em sua ternura escondida sob camadas de proteção, em sua capacidade de ver quem realmente sou, além do sobrenome e da fortuna. Você me deu algo que pensei ter perdido para sempre: esperança. E hoje, diante de todos que amamos, prometo que passarei o resto da minha vida tentando ser merecedor desse presente." Luísa sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas enquanto chegava a sua vez. "Rafael", começou sua voz quebrando, "cheguei a este casamento acreditando que estava vendendo meu futuro pelo bem-estar da minha família. Estava tão certa de que o amor era um luxo que não podia me permitir. Mas você me ensinou que eu estava errada." Apertou suas mãos com mais força. "Você me mostrou que o amor nem sempre chega como esperamos. Às vezes, vem disfarçado de obrigação, de circunstância, de um contrato assinado em um escritório. Mas quando você o reconhece, quando se atreve a aceitá-lo, pode transformar tudo." Seus olhos se encontraram, e naquela troca havia uma intimidade que nenhum convidado poderia compreender completamente. "Eu te amo, Rafael Silva Campos, não apesar de como começamos, mas graças a isso. Porque nosso caminho nos obrigou a construir algo real desde os alicerces, sem ilusões românticas, sem expectativas impossíveis. E o que construímos é mais forte que qualquer conto de fadas." O celebrante pediu as alianças. Quando Rafael deslizou a sua no dedo de Luísa, suas mãos não tremiam mais. Havia certeza no gesto, compromisso, promessa. "Pode levantar o véu", disse o celebrante. Rafael estendeu os dedos em direção à renda que cobria o rosto de Luísa. O momento pareceu se suspender no tempo. Quando o véu se ergueu, seus olhos se encontraram de uma forma diferente. Não era a primeira vez que se olhavam, mas parecia que era. Como se todas as versões anteriores de si mesmos, os estranhos do contrato, os companheiros tentativos, os amantes feridos, convergissem neste instante para dar lugar a algo novo. E então Rafael sussurrou algo que só ela pôde ouvir. Palavras que saíram com a voz quebrada de quem revela um segredo guardado durante anos. "Eu nunca te esqueci, Luísa." O mundo parou. Fragmentos de memória começaram a emergir na mente de Luísa. Uma biblioteca pequena na Zona Norte, anos atrás. Um garoto tímido com um livro de Drummond sempre nas mãos. Uma margarida do campo oferecida com dedos trêmulos. Um texto escrito que ela havia recusado gentilmente, ocupada demais com seus próprios sonhos para notar o coração que lhe ofereciam. Ela o conhecia.
Havia-o conhecido 15 anos atrás, quando ele era apenas um garoto e ela uma adolescente que escrevia versos em cadernos baratos. A fotografia, sussurrou as peças do quebra-cabeça encaixando finalmente. A mulher da Margarida. Era você, confirmou Rafael, seus olhos brilhando. Sempre foi você. O beijo que compartilharam não foi o formalismo de uma cerimônia. Foi o reencontro de duas almas que o destino havia separado e voltado a unir através de caminhos tortuosos e inesperados, até levá-las exatamente onde sempre deveriam estar. Os convidados aplaudiram, sem saber que presenciavam algo mais que um casamento. Presenciavam o fechamento de um círculo que havia começado 15 anos atrás em uma pequena biblioteca, com uma margarida do campo e um texto de amor não correspondido. A recepção aconteceu nos salões da mansão, transformados em um jardim interno com flores e velas que criavam uma atmosfera de sonho. Mas Luísa mal conseguia se concentrar nos brindes, nas felicitações, nos protocolos sociais que havia aprendido com tanto esforço. Sua mente estava em outro lugar, no passado que acabava de recuperar. Quando finalmente pôde escapar do tumulto de convidados, procurou Rafael. Encontrou-o na biblioteca, seu refúgio de sempre, olhando pela janela para o jardim iluminado. Me conta tudo, pediu fechando a porta atrás de si. Desde o começo. Rafael se virou, e em seu rosto havia uma mistura de alívio e vulnerabilidade que Luísa nunca havia visto tão claramente. Eu tinha 17 anos quando te vi pela primeira vez, começou, sentando-se em uma das poltronas e fazendo-lhe um gesto para que se juntasse. Minha família acabava de se mudar para São Paulo por negócios de meu pai. Eu odiava tudo, a cidade nova, a pressão de representar o Silva Campos, a solidão de não conhecer ninguém. Luísa sentou ao seu lado, pegando sua mão. A biblioteca da Zona Norte era meu escape. Ia toda tarde depois das aulas e me perdia nos livros. E então, um dia de abril, você entrou. Sua voz se suavizou com a lembrança. Você usava um vestido amarelo e o cabelo preso em uma trança. Pediu emprestado um livro de Clarice Lispector e sentou no canto mais afastado junto à janela. Acho que nem me notou, mas eu não conseguia tirar os olhos. Eu ia àquela biblioteca todo dia depois de ajudar no mercado de flores. Lembrou Luísa, fragmentos do passado retornando lentamente. Era o único lugar onde podia ler em paz. Eu sei. Te observei durante semanas, tentando reunir coragem para falar com você. Memorizei seus horários, seus livros favoritos, a forma como mordia o lápis quando fazia anotações. Isso soa um pouco obsessivo. Rafael sorriu com tristeza. Era. Tinha 17 anos e estava desesperadamente apaixonado por uma garota que nem sabia meu nome. Luísa lembrou então do garoto tímido que costumava sentar na mesa do fundo. Nunca lhe havia prestado atenção, absorta demais em seus próprios mundos de palavras e sonhos. No dia dos namorados me atrevi finalmente a me aproximar, continuou Rafael. Havia escrito um texto para você durante semanas, revisando uma e outra vez até que cada palavra fosse perfeita. E quando te entreguei junto com a Margarida. Você me disse que era um presente tradicional do dia, completou Luísa, a lembrança se cristalizando. Eu pensei que era só um gesto gentil de um desconhecido. Te perguntei se podíamos nos ver de novo. E você? Disse que estava muito ocupada, que tinha que ajudar minha mãe, que não tinha tempo para... Luísa levou a mão à boca. Meu Deus, fui cruel. Você não foi cruel. Foi honesta. Rafael apertou sua mão. Mas para mim aquela recusa foi devastadora. 2 semanas depois, meu pai anunciou que havíamos fechado um grande negócio e que nos mudaríamos para o Rio de Janeiro para expandir a empresa. Fui embora de São Paulo odiando a cidade e prometendo a mim mesmo que nunca mais seria tão vulnerável. E, no entanto, voltou. Voltei porque meu pai adoeceu e precisava de alguém para dirigir as operações aqui. Voltei pensando que já havia superado tudo, que você era só uma lembrança de adolescência. Levantou-se caminhando em direção a uma das estantes. Dentre os livros tirou um envelope amarelado, que Luísa reconheceu imediatamente. Este é o texto que escrevi para você há 15 anos. Você nunca leu, então. Luísa pegou o envelope com dedos trêmulos.
Dentro havia uma folha de papel, dobrada cuidadosamente, com versos escritos em uma caligrafia juvenil que tentava ser elegante. Leu em silêncio, as lágrimas caindo sobre as palavras que falavam de olhos como entardeceres, de sorrisos que iluminavam bibliotecas empoeiradas, de um amor tão grande que não cabia no peito de um garoto de 17 anos. É lindo, sussurrou. Era o melhor que podia te oferecer então. Rafael se ajoelhou na frente dela. Quando minha mãe me apresentou sua candidatura para o casamento arranjado, não podia acreditar, era você. Depois de 15 anos era você. Pensei que o destino estava me dando uma segunda chance. Por que não me disse nada? Tinha medo. Sua voz se quebrou. Medo de que me rejeitasse de novo. Medo de que, se soubesse a verdade, pensasse que tudo era uma manipulação doentia. Medo de que o amor que sentia por você se tornasse um peso em vez de um presente. Luísa deixou o texto de lado e pegou o rosto de Rafael entre as mãos. Todo esse tempo pensei que era um negócio para você, uma obrigação familiar. Nunca foi isso. Desde o momento em que vi seu nome naquela lista, soube que faria qualquer coisa para estar perto de você de novo. Mesmo que fosse só como estranhos que compartilham um contrato. E eu passei meses resistindo a sentir algo por você, acreditando que não podia misturar negócio com emoções. Mas sentiu de qualquer jeito. Senti. Luísa sorriu através das lágrimas. Me apaixonei por você sem saber que já nos havíamos conhecido. Sem saber que o destino havia nos cruzado antes. Rafael se ergueu para beijá-la. Um beijo que sabia a lágrimas e a alívio, a segredos revelados e a futuros prometidos. Pode me perdoar? Perguntou quando se separaram. Por não ter te dito a verdade antes? Luísa pensou um momento. Havia tantas emoções se misturando em seu interior. Surpresa, incredulidade, uma estranha sensação de círculo completado. Mas, acima de tudo, havia amor. Um amor que agora tinha raízes mais profundas do que jamais havia imaginado. Não há nada a perdoar, respondeu finalmente. Tudo nos trouxe até aqui. Cada decisão, cada silêncio, cada medo. E aqui é exatamente onde quero estar. Ficaram na biblioteca enquanto a festa continuava sem eles, conversando até que a lua estivesse alta no céu. Compartilharam lembranças daquela época distante, rindo dos detalhes que ambos haviam esquecido, chorando pelo tempo perdido, maravilhando-se dos caminhos misteriosos do destino. Quando finalmente voltaram à recepção, os convidados haviam começado a ir embora. Mas nem Luísa nem Rafael lamentaram. Haviam tido algo mais valioso que uma festa. Haviam tido a verdade. E com a verdade, finalmente podiam construir o futuro que ambos mereciam. 18 meses depois. O sol de outono banhava o jardim da mansão Silva Campos, com uma luz dourada que fazia brilhar as folhas das mangueiras. Luísa estava de joelhos diante de um canteiro de flores, as mãos afundadas na terra, o aroma familiar do húmus e das pétalas enchendo seus sentidos. A floricultura de pinheiros havia fechado havia um ano, mas Luísa não havia deixado as flores. Simplesmente havia transferido sua paixão para os jardins da mansão, transformando cada canto em um testemunho vivo de sua história. Margaridas do campo cresciam junto às orquídeas mais exóticas. Gérberas de todas as cores margeavam os caminhos de pedra. E no centro do jardim principal, uma roseira que havia plantado no dia de seu casamento florescia com rosas de um vermelho tão intenso que pareciam pulsar com vida própria. Trouxe limonada para você. A voz de Rafael a fez sorrir antes mesmo de se virar. Ele estava de pé sob a sombra de uma mangueira, com 2 copos nas mãos e uma expressão de ternura que, mesmo depois de 18 meses de casamento, ainda a fazia corar. Como sabia que eu estava com sede? Você sempre fica com sede quando passa mais de 1 hora com as mãos na terra. Sentou ao seu lado no banco de pedra, oferecendo-lhe um copo. É um dos seus padrões. Luísa aceitou a limonada, bebendo com gratidão enquanto observava o jardim que haviam criado juntos. Muitas coisas haviam mudado nesses 18 meses. Marta havia se recuperado completamente do tratamento experimental e agora vivia em um apartamento no térreo da mansão, adaptado especialmente para ela.
Passava os dias ajudando Luísa com as flores, compartilhando o conhecimento que havia acumulado durante décadas no mercado. A relação entre mãe e filha havia se fortalecido de formas que nenhuma havia antecipado. Gabriela havia terminado seu primeiro ano de medicina com louvor e agora passava os verões em São Paulo, enchendo a mansão de risadas e da energia desbordante de seus 23 anos. Havia se tornado a defensora mais fervorosa do casamento de sua irmã, contando a quem quisesse ouvir a história de como o amor havia florescido onde menos esperavam. Helena havia encontrado em Luísa não só uma nora, mas uma aliada inesperada. As duas mulheres se reuniam toda semana para tomar chá e compartilhar histórias, construindo um vínculo que transcendia as diferenças de classe e educação. A matriarca Silva Campos havia revelado uma calidez que seu exterior severo ocultava, e Luísa havia aprendido a apreciar a sabedoria que se escondia atrás daquela fachada. E Rafael havia florescido de formas que ninguém teria previsto. 6 meses depois do casamento, havia anunciado à família que reduziria sua participação nos negócios para se dedicar a algo que sempre havia sonhado. Agora dava aulas de literatura brasileira em uma universidade local, compartilhando sua paixão por Drummond e Guimarães Rosa com estudantes que o adoravam. Sua condição cardíaca ainda requeria vigilância, mas os médicos estavam otimistas. A estabilidade emocional que havia encontrado com Luísa parecia ter tido um efeito positivo em sua saúde. "No que está pensando?" perguntou ele, notando sua expressão pensativa. "Em tudo que mudou." Luísa deixou o copo de lado e se recostou contra seu ombro. Há 2 anos estava assinando um contrato que achava que seria minha condenação. E agora? E agora? Ela sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Agora não mudaria nada, nem mesmo os momentos difíceis, porque cada um deles nos trouxe até aqui. Rafael beijou seu cabelo, respirando o aroma de terra e flores que sempre a acompanhava. "Sabe que dia é hoje?" Luísa pensou um momento. 15 de outubro. Por quê? Faz exatamente 15 anos, num dia como hoje, entrei pela primeira vez na biblioteca da Zona Norte e te vi sentada junto à janela com um vestido amarelo e uma trança que caía sobre seu ombro. Ela o olhou, surpresa de que lembrasse a data exata. "Você nunca havia me dito. Há algumas coisas que guardo para os momentos especiais." Do bolso de seu casaco tirou uma pequena caixa de veludo. Luísa sentiu o coração dar um salto. "Não é uma aliança", esclareceu ele, adivinhando seus pensamentos. "Já te dei uma dessas." Abriu a caixa para revelar um pingente delicado. Uma margarida de prata, com um pequeno diamante no centro. "Para que nunca esqueça como tudo começou", disse, colocando-o em torno de seu pescoço. "E para que saiba que, embora tenham se passado 15 anos desde aquele primeiro dia, ainda te olho com o mesmo deslumbramento de então." Luísa tocou o pingente, sentindo o metal frio contra sua pele. "Eu te amo, Rafael Silva Campos." "E eu a você, Luísa Silva Campos." Sorriu ao usar seu novo sobrenome. "Hoje, amanhã e todos os dias que me restarem." Beijaram-se sob a sombra da mangueira com o aroma das flores envolvendo-os e o sol de outono aquecendo suas costas. Não era um beijo de filmes nem de contos de fadas. Era algo melhor. O beijo de 2 pessoas que haviam escolhido se amar apesar de tudo, que haviam construído algo real a partir dos escombros das expectativas alheias. Quando se separaram, Luísa olhou o jardim que haviam criado juntos. Cada flor era um testemunho de sua jornada. As margaridas do campo que representavam um amor adolescente não correspondido. As rosas vermelhas que simbolizavam a paixão que havia florescido contra todas as probabilidades. As orquídeas exóticas que falavam da transformação que ambos haviam experimentado. E entre todas elas, crescendo no coração do jardim, havia uma planta nova que Luísa havia semeado apenas algumas semanas atrás. Um pequeno broto que, se tudo corresse bem, floresceria na próxima primavera. "Rafael", disse pegando sua mão e levando-a até seu ventre. "Há algo que preciso te contar." Ele a olhou confuso no início, depois compreendendo lentamente. Seus olhos se abriram com uma mistura de assombro e alegria que Luísa recordaria pelo resto de sua vida. "Você está..."
10 semanas. Sorriu, as lágrimas de felicidade transbordando. Os médicos dizem que está tudo perfeitamente bem. Rafael a abraçou com uma intensidade que falava de tudo que as palavras não podiam expressar. Anos de solidão, de medo, de acreditar que não merecia ser amado, se dissolveram naquele abraço. Em seu lugar nascia algo novo, a promessa de uma família, de um futuro, de um amor que se multiplicaria. Uma Margarida, sussurrou ele contra seu cabelo. Se for menina, quero que se chame Margarida. Luísa riu entre lágrimas. E se for menino? Então, Jorge. Pelo dia dos namorados, o dia em que me atrevi a declarar meu amor pela primeira vez. Ela assentiu, sabendo que qualquer nome estaria bem, que qualquer futuro seria lindo, porque o enfrentariam juntos. O sol começava a descer sobre São Paulo, tingindo o céu com os mesmos tons de fogo e sangue que Luísa havia visto naquela tarde distante, quando assinou um contrato acreditando que vendia seu futuro. Não sabia então que, na realidade, estava comprando algo infinitamente mais valioso. Uma segunda chance para o amor que havia deixado passar 15 anos atrás. As flores do jardim balançavam suavemente com a brisa do entardecer, suas pétalas brilhando com a luz dourada. Margaridas do campo, rosas vermelhas, orquídeas exóticas, cada uma contando uma parte da história. Mas a história não terminava aqui. Apenas começava, porque o amor verdadeiro, como as flores que Luísa havia aprendido a cultivar, não é algo que se encontra pronto. É algo que se planta, se rega, se cuida dia a dia. Às vezes enfrenta tempestades, às vezes sofre secas, às vezes parece murchar sem remédio. Mas se você der tempo, se der paciência, se der a oportunidade de criar raízes, pode florescer de formas que nunca imaginou. E quando finalmente floresce, não há nada mais bonito no mundo. Luísa e Rafael ficaram no jardim até que as primeiras estrelas apareceram no céu de São Paulo. Não falavam muito, não era necessário. Estavam juntos, estavam apaixonados e tinham toda uma vida pela frente para continuar escrevendo sua história.